Bom, nós vamos estudar conjunto de classes de resto módulo M. Ou podemos também dizer conjunto dos inteiros congruentes módulo M. Esse conjunto de classes de restos também pode ser colocado conjunto de classes residuais módulo M. Então essa notação ela é variada: conjunto de classes de resto módulo M, conjunto de classes residuais módulo M, ou conjunto dos inteiros congruentes módulo M. Essa notação é Z do conjunto dos inteiros e M. Esse M deve ser natural, pertencente ao natural, e o M maior ou igual a 2. Então, o que significa, por exemplo, o Z2? Z2 é o conjunto, como está aqui, de classes de resto, módulo 2. No nosso caso, Z2, o M é 2. Então, nós temos 0 barra, 1 barra. O que representa? Então, o Z2 é o conjunto de classes, isso aqui são classes de resto, módulo 2, ou classes residuais, módulo 2. Então, quando você tem qualquer número inteiro, nós sabemos que o conjunto dos inteiros ele é formado dos negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esse é o conjunto dos inteiros. Então, quando nós temos aqui o 0 barra são todos os números inteiros que dividido por 2 deixa resto 0. Então são os números múltiplos de 2. Então nós podemos dizer que o 0 barra é 2K, onde o K pertence a Z. Então todos os números que têm essa representação 2K e K pertence a Z fazem parte, posso botar isso aqui, fazem parte, são elementos, são números que fazem parte do 0 barra. Então 0 barra é um conjunto de números inteiros múltiplos de 2. Então esse 2K na realidade são os números pares. Então, por exemplo, nós podemos dizer alguns deles. Quando eu coloco 2K, K pertencente a Z, eu posso dizer, por exemplo, que o menos 4 pertence ao 0 barra. O menos 2 pertence ao 0 barra. O próprio 0 pertence ao 0 barra. O 4 pertence ao 0 barra. Então, esses números, menos 4, menos 2, 0, 4, são números múltiplos de 2. Então, números que têm essa representação 2K, K pertencente a Z. O 1 barra são todos os números inteiros
que divididos por 2 deixa resto 1. Então, se 2K, né, dividido por 2 deixa resto 0, somando-se uma unidade ao 2K, quer dizer, 2K mais 1, quando K pertence a Z, todos esses números são elementos de 1 bar. Então, na realidade, esses números são os números ímpares. Então, podemos dizer, por exemplo, aqui, olhando, o menos 5 pertence a 1 bar. Podemos dizer, por exemplo, que o menos 1 pertence a 1 bar. Podemos dizer que o 5 pertence a 1 bar. Então, isso significa dizer que se pegarmos o menos 5 e dividirmos por 2, o resto é 1. É interessante, né, dizer, quando você tem o Z2, né, as classes de restos são 0 barra e 1 barra. Então, qualquer número K, né, inteiro dividido por 2 vai deixar ou o resto 0 ou o resto 1. Então, qualquer número que você queira dividindo por 2 admite resto 0 ou resto 1. Então, exatamente o 0 e o 1, que são os possíveis restos de um número dividido por 2, esses 0 e 1 vão formar essas classes de resto ou classes residuais, né, desse conjunto de classes módulo 2. Certo? Vamos olhar uma situação aqui, por exemplo, o Z3. Então, o Z3 é um conjunto de classes de resto, módulo 3, onde, se você pegar um número e dividir por 3, os possíveis restos serão 0, 1 e 2. Quando fala-se de classe de restos, então a representação 0 barra, 1 barra e 2 barra. Então, 0 barra são todos os números múltiplos de 3, agora 3K, quando K pertence a Z. 1 barra são todos os números que têm a representação 3K mais 1, porque se 3K dividido por 3 dá esse resto 0, para que dê resto 1, basta somar 3K unidade. Então, K pertencente a Z. E o 2 barra é exatamente o 3K mais 2, quando K pertence a Z. Então, nós podemos concluir que, se eu tiver um Zm, onde nós já dissemos que esse M é natural e o menor M é exatamente o 2, então nós podemos ter 2, 3, 4, 5, etc. Então nós teremos as classes de resto 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, até M menos 1 barra. Então, aqui nós temos o conjunto de classes de resto, módulo M. É interessante nós colocarmos, por exemplo, quando nós estamos no Zm, né, particularmente, vamos colocar aqui o Z3, quando nós temos o 0 barra é um conjunto.
como eu já te disse, de todos os números múltiplos de 3. Se fizermos a união com 1 barra, seria o conjunto 3K mais 1K pertencente a Z. E se fizermos a união com o 2 barra, exatamente essa união, né, em Z3 gera o conjunto dos inteiros. Então, a união desses conjuntos, que aqui na realidade esse Z3 é um conjunto cujos elementos também são conjuntos, e a união desse 0 barra, 1 barra, 2 barra gera o conjunto dos inteiros. Aqui, por exemplo, você percebe, quando você tem, né, por exemplo, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, vou colocando aqui o conjunto dos números inteiros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja, esse aqui é o conjunto dos inteiros, né? Vem lá do menos infinito, vai para o mais infinito. O que acontece com 0 barra? São todos os números múltiplos de 3. Então 0, 3, 6, aqui pareceria o 9. Eu estou formando assim. Menos 3, veja, menos 6, menos 9, menos 12. Então, esses que eu assinalei formam o conjunto 0 barra. 1 barra é exatamente o múltiplo de 3 adicionado 1. Então, eu vou botar aqui 0 mais 1, 3 mais 1, 4, 6 mais 1, 7, não é isso? O 9 mais 1 seria o 10 aqui. O menos 6 mais 1 é o menos 5. O menos 9 mais 1 é o menos 8. O menos 12 mais 1 é o menos 11. Então, esses que eu circulei, né, foram ou são elementos do 1 barra. Do 2 barra, nós vamos somar aos múltiplos de 3, 2. Então, veja, 2, 0 mais 2, 3 mais 2, 5, 6 mais 2, 8, menos 3 mais 2, menos 3 mais 2 é o menos 1, certo? Veja que esse menos 2 aqui, ó, ele está na classe de 1 barra, porque eu somaria menos 3 mais 1, eu não tinha colocado. Menos 6 mais 2 é o menos 4, menos 9 mais 2 é o menos 7, menos 12 mais 2 é menos 10. Então, quando você pega todos os 0 barra, os números que compõem o conjunto 0 barra, o 1 barra e o 2 barra, e faz a união, você percebe que você varre todos os inteiros. Evidente que a gente não continuou, né? Mas se você fizer isso tendendo para mais infinito, para menos infinito, você vai gerar nessa união o conjunto dos inteiros. Uma outra questão, por exemplo, interessante é, veja, menos 12, ele pertence ao 0 barra. Se você somar 2, né, você vai ter o menos 10. O menos 10 pertence ao 2 barra. Então,
fica aqui claro para a gente, como menos 12 ele é divisível por 3, né? Então, resto zero, esse cara pertence ao zero barra. Por quê? Porque, embora negativo, ele é múltiplo de 3. Agora, nós vimos que o menos 10, né, ele pertence ao 2 barra, por conta de nós pegarmos o menos 12, tá? Essa cara 3K, K pertencente a Z, e somarmos 2. Então, menos 12 mais 2 dá o menos 10. Então, o menos 10 está nesse conjunto, que é o conjunto 2 barra. Mas nós podemos verificar fazendo a divisão. Menos 10 dividido por 3, que resto é esse? Então, mostrando aqui pelo algoritmo da divisão, menos com mais dá menos. Então, sempre que você tem o quociente, você vai pegar o quociente, multiplicar por o divisor, para encontrar um número aqui que tem que ser menor que o dividendo, menor que menos 10, no nosso caso, que é o dividendo. Então, veja, na reta você tem o zero, você tem aqui o menos 10. Se você botar menos 2, menos com mais dá menos. Veja, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 está mais próximo de zero, é um número maior que menos 10. Ora, então, ele não cabe aqui, porque tem que ser menor. Vamos pensar no menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 é um número também maior que menos 10, porque ele está à direita de menos 10. Dois números na reta real, o que está à direita é maior. Então, eu vou colocar agora o 4. Veja que menos 12, está certo? Veja que o menos 12 está à esquerda, então é um número menor que menos 2. Então, quando eu multiplico aqui, vou voltar aqui, ó, menos 10 dividido por 3 dá menos 4. Quando você pega o quociente e multiplica pelo divisor, você tem que subtrair esse produto. Por exemplo, veja na seguinte divisão, 8 dividido por 3. Veja, você vai pegar um número, se você botar 3 vezes 3, 9, é maior que 8. Mas se você botar 2, veja que aqui é mais dividido por mais, então dá mais. 2 vezes 3, 6, é menor. Então você subtrai esse produto. Então você multiplica, subtrai o resultado. 8 menos 6 dá 2. Aqui da mesma forma, você vai multiplicar, dá menos 12. Menos 12 é menor que menos 10. Então você vai subtrair esse produto, que é menos 12. Veja, menos com menos dá mais. Então você tem menos 10 mais 12 dá 2. Então, menos 10 dividido por 3 dá resto 2. Então, para que vocês percebam que o menos 10 pertence à classe residual, classe de resto, 2 barra. Ok? Bom, agora nós estaremos mostrando o seguinte: sempre que você tem, né, nesse conjunto aqui, né, que é o conjunto formado pelos elementos, né, que compõem esse zero barra, né, todos os números, né, desse conjunto, a gente diz que eles são congruentes. Então, nós, por exemplo, colocamos que, vamos pensar um múltiplo de 3 aqui. Um múltiplo de 3, vamos pensar no 12. Então, 12
é múltiplo de 3, pertence ao zero barra. Agora eu vou pensar no menos 15. Veja, 3 vezes menos 5, está aqui, ó, 3 vezes menos 5 é menos 15, menos 15 é múltiplo de 3, então pertence ao zero barra. O que você afirma quando você tem 12, né, que pertence ao zero barra? Significa que 12 dividido por 3 deixa resto zero. E o menos 15 dividido por 3 deixa resto zero. Zero barra é formado por números que dividido por 3 deixa resto zero. Então, como esses dois carinhas, eles pertencem ao zero barra, nós dizemos que 12 é congruente a menos 15 módulo 3. Então, essa leitura aqui diz assim: 12 é congruente a menos 15 módulo 3. Vamos olhar aqui para o 2 barra. Então, nós temos um número múltiplo de 3 mais 2. Um número múltiplo de 3, por exemplo, 27. 27 é múltiplo de 3. Somado com 2, 29. Então, nós podemos dizer que 29 dividido por 3 deixa resto 2. Porque eu peguei o múltiplo, né, e somei 2. Então, múltiplo de 3, 27. 3 vezes 9, 27. Somado com 2, 29. Então, 29 pertence ao 2 barra. Vamos ver uma congruência congruente com outro número. Então, nós vamos pegar qualquer número que pertence ao 2 barra. Por exemplo, se eu pegar 3 vezes o menos 50, 3 vezes o menos 50 dá menos 150. Menos 150 mais 2 dá menos 148. Então, peguei um múltiplo de 3, né? Vamos botar aqui, ó, peguei um múltiplo de 3, pelo menos 148. Peguei o múltiplo de 3, menos 150, é múltiplo de 3, e somei 2. Então, menos 150 dá 2, menos 148. Então, significa que o 29, tá, que pertence ao 2 barra, não é isso? Menos 148, que pertence também a 2 barra. Então, esses números são congruentes, módulo 3. Então, o que nós estamos verificando aqui? Se eu pegar o 29 e dividir por 3, deixa resto 2. Se eu pegar o menos 148 e dividir por 3, também deixa resto 2. Então, nós podemos concluir, né, que A é congruente a B módulo M, entendendo que o A e o B podem ser inteiros, e o nosso M, ele é inteiro, se quiser também colocar inteiro, pertence a Z, mas o M tem que ser maior ou igual a 2, ou inteiro ou natural, né? M natural maior ou igual a 2, ou M inteiro, porque quando você especifica em maior ou igual a 2,
está definindo os números inteiros como esses carinhos aqui positivos. Então, se você diz que o A é congruente a B módulo M, isso é verdade, pois A dividido por M deixa o mesmo resto que B dividido por M. Então, essa é a nossa colocação. Se A é congruente a B módulo M, então o A dividido por M tem que deixar o mesmo resto que o B dividido por M. Ok, gente, fizemos aí, né, um comentário sobre conjunto de classes de resto módulo M e uma relação de congruência, né, de dois inteiros módulo M.